Hello, galera! Professor Facina aqui do canal Circuito Paralelo e hoje a gente vai para o nosso último bloco aqui dos itens da UNB, o bloco aqui de itens de hidrodinâmica e hidrostática, beleza? Então, galera, coloca o teu capacete porque essa questãozinha aqui exigia bastante de você, bastante conhecimento, beleza? Sem demoras, então, vamos aqui para os nossos itens, né? Eu já trouxe aqui para você. Então, vamos ler aqui o texto e depois vamos desenrolar essa questão. Que ele fala o seguinte, olha só. Ele fala para a gente que para ilustrar os princípios básicos de funcionamento de uma usina hidrelétrica, em relação às várias variáveis físicas envolvidas no processo, construi seu aparato ilustrado na figura precedente, no qual um tanque cilíndrico com diâmetro de seção transversal D0 está cheio de água até uma altura H0 do fundo do tanque. Um tubo de captação de água também cilíndrico e com seção transversal do diâmetro D1 é acoplado ao tanque no ponto P1, a uma altura H1, da base do tanque. A água então pode escoar através do tubo de escoamento até um tubo de saída com diâmetro D2 e no mesmo nível de altura do fundo do tanque. E no ponto 2 do tubo de saída, a água é jorrada para fora em direção a uma roda dentada, fazendo-a girar pela força exercida pelo jato de água. Uma torneira é instalada na parte superior do tanque para repor a água que é jorrada para fora e manter o nível da superfície livre. Na parte superior do tanque, sempre constante. O aparato permite a variação tanto da altura H1 como do diâmetro D1 do tubo de captação. Na superfície livre, a velocidade de queda da água é V0. No ponto de entrada do tubo de captação em P1, a velocidade de escoamento da água é V1. E no ponto de saída da água, em P2, é V2. E o diâmetro do D0 é muito maior do que o diâmetro de D2. Isso é importante, tá, galera? Essa informação é importante, você vai entender o porquê depois lá na frente. E ele também falou que D0 é maior do que D1, beleza? A pressão atmosférica é indicada por P0, a densidade da água por ρ e a aceleração da gravidade por g. E aí vamos para os itens, né? E que ele falou para a gente que com base nessas informações, e sabendo que a água é um fluido incompreensível e sem viscosidade, ou seja, um fluido ideal, julgue os itens, né, a seguir. Então, galera, sem delongas, vamos para o item 104 que ele traz aqui para a gente, que ele fala o seguinte. Quando a torneira é desligada e o tubo de saída é fechado, a água do tanque fica em repouso e a pressão no ponto P1 é dada por P1 igual a ρ G H0 menos H1. Então, galera, olha só, vamos aqui para o nosso desenho. Então, vamos imaginar o seguinte. Ele quer saber qual é a pressão no ponto P1. Então, ele quer saber a pressão nesse pontinho bem aqui, ó. Bem aqui para você, certo? Então, galera, para eu descobrir a pressão nesse ponto, o que eu deveria pensar? Existe a pressão atmosférica que ele falou que é P0, e existe essa altura aqui, ó. É essa altura, porque geralmente a gente pega da superfície como referencial zero e a gente desce essa altura aqui, que eu vou chamar de ΔH, certo? Até aquele ponto P1. E dá para a gente calcular quem é esse ΔH. Quem é esse ΔH para a gente, galera? Deveria ser quem? O H0, que é toda essa altura, menos o H1, que seria essa altura. Perceba que o resultado daria o ΔH aqui para a gente. Então, galera, deixando aqui já no início para a gente, o que a gente pode falar? Que no item aqui 104, certo? Eu posso afirmar que a pressão no ponto P1 deveria ser quem? A pressão atmosférica, que é a pressão P0, mais a pressão hidrostática, que é devido à coluna de água, certo? Então, isso aqui a gente poderia reescrever como sendo P0 mais ρ, que é a densidade da água que ele falou para a gente, G, que é a gravidade, vezes aquele ΔH. Belezinha? Então, a pressão P1 deveria ser P0 mais ρ G H0 menos H1. Essa é a pressão lá naquele ponto 1. Então, se você olhar o que a UNB afirmou para a gente, ela falou que essa pressão P1 deveria ser ρ GH0 menos H1. Galera, esse item então está errado. Faltou somar aqui a pressão P0, que deveria ser a pressão atmosférica. Belezinha? Então, massa, itemzinho tranquilo, por enquanto dá para a gente seguir os itens. Vamos para o próximo, 105. Se D0 é igual a 3 vezes D1, então a velocidade da água na entrada do tubo de captação é 9 vezes maior que a velocidade de queda da água na superfície livre do tanque. Então ele quer saber o seguinte, ele quer comparar D0 com D1. Quem são as comparações? Então, galera, ele está calculando a velocidade aqui nessa superfície e nesse ponto P1. Então, o que a gente vai fazer? Para calcular esse item, agora é um item de hidrodinâmica. Você deveria lembrar de uma coisa importante, chamada de equação da continuidade, certo? Equação da continuidade.
Beleza? Galera, o que que afirma essa equação para mim? Que a vazão, né, o fluxo de água na posição zero, tem que permanecer sempre constante. Então, deveria ser igual ao fluxo no ponto P1, certo? O que é o fluxo, né? Nada mais, nada menos do que a nossa vazão. E a gente pode escrever isso como sendo quem? Área zero vezes a velocidade zero. Isso tem que ser igual a área 1 vezes a velocidade 1. É assim que a gente faz a equação de continuidade, certo, meus queridos? Então, galera, o que acontece? A zero, vamos considerar que seja um círculo, né? Ou seja, uma circunferência ali, né? Um cilindro. Então, seria π vezes r quadrado. Só que a gente está trabalhando com os diâmetros. Então, vamos colocar aqui, ó, d0 ao quadrado dividido por 4. Isso vezes V0. Do outro lado, tem que ser π também, vezes D1 ao quadrado dividido por 4, vezes V1. Porque por 4, lembra que a gente está usando a ideia do diâmetro. Então, seria o raio tem que ser o diâmetro dividido por 2. Por isso que quando a gente levar todo mundo ao quadrado, fica 4 embaixo. Beleza, galera? Então, obviamente, a gente pode cortar o π, o 4, o π e o 4. E ele deu a relação entre D0 e D1. Lá no texto ele falou para a gente que D0, né, galera, é 3 vezes D1. Então, eu vou substituir isso para a gente. Então, olha só, no lugar de D0, eu vou substituir por 3D1 ao quadrado. Isso é igual a quem? Quer dizer, né, vezes, lembra disso, V0. Isso deveria ser quem? D1 ao quadrado vezes V1. Agora, levando ao quadrado, 9D1 quadrado vezes V0. Isso é igual a D1 quadrado vezes V1. Então, ó, corto D1 quadrado com D1 quadrado, vai embora, vapo, vapo. Então, eu vou achar que realmente V1 tem que ser 9 vezes o V0. Foi isso que a UNB afirmou para a gente, galera? Foi, né? Ou seja, ela afirmou exatamente isso para a gente. Ela falou que, olha lá, então, a velocidade da água na entrada do tubo de captação, que é o ponto P1, é 9 vezes maior que a velocidade de queda da água na superfície livre do tanque. Perfeito, 9 vezes. Belezinha, galera? Então, um itemzinho bacana. Você tinha que saber a equação da continuidade para poder resolver esse item, ou você forçar algum tipo de solução aqui, né? Que pudesse te ajudar a fazer esse item aqui também. Belezinha? Então, vamos embora, vamos para o próximo. Agora, galera, começa, põe teu capacete, que agora você tá manjando bem de hidrodinâmica para fazer esses próximos itens, tá? Que é a seguinte, olha só. A potência máxima que pode ser transmitida pelo jato de água para a roda dentada é essa expressão maluca que ρ ao quadrado 2, né, V2 ao cubo sobre 2. Então ele quer saber o seguinte, ele quer saber a potência que quando toda aquela água sair daqui de cima, né, galera, entrar aqui dentro, ó, ela jorra para girar essa roda dentada aqui. É isso que ele quer que você calcule. Então a gente tem que calcular as coisas em relação aqui a esse ponto 2 aqui, beleza? Tá, como é que a gente poderia pensar nisso? Primeira parte que você poderia pensar é que ele pediu potência. E aí a gente tem que lembrar como calcula a potência. Vamos calcular aqui agora, então, olha só. 106. Galera, definição de potência é sempre uma energia dividido pelo tempo, certo? É uma energia dividido pelo tempo. Show. Então tá, segundo ponto, que energia é essa? Se tem movimento, se é um fluido em movimento, tem energia cinética. Então eu poderia escrever isso aqui como sendo quem? M, a velocidade no ponto 2 ao quadrado, dividido por quem? Pelo tempo. Beleza? Até aqui, tranquilo? Show. Agora, galera, o que a gente tem que pensar? Não é, né, massa, não é massa que eu tenho que pensar, eu tenho que pensar em fluido, então eu tenho que pensar em densidade e volume, que foi o que ele me deu. Então eu posso fazer uma troca de variáveis, onde a minha massa de água tem que ser a densidade da água vezes o volume, esse V de volume, certo, galera? Então eu posso dizer que lá na minha energia cinética eu vou trocar esse volume, só que eu também posso pensar aqui o quê? Volume não tem que ser uma quantidade de água num intervalo de tempo, isso é vazão. Então, se eu pegasse isso aqui, ó, vou fazer aqui para você, vou substituir a equação. Bonitinho seria o seguinte, ó, potência, então no lugar da massa ficaria assim, ó, densidade, volume sobre o tempo, vezes quem? Vezes V2 ao quadrado, dividido por ninguém, né? A gente já dividiu pelo tempo, certo? Então, substitui tudo que está aqui. O que eu quero que você entenda? Esse termozinho aqui, ó, esse termozinho aqui, em verde, ó, para você, ele é a nossa vazão. E como é que a gente viu que a gente calcula a vazão?
é área vezes velocidade, certo? Então, como é que poderia pensar nisso, né? E galera, ó, me esqueci aqui que vocês não me ajudaram aí, né? Obviamente, tem que dividir por 2 porque é energia cinética, né? Então viu que estava faltando um termo aqui dividido por 2, né? Então dividir por 2 aqui, faltou o 2 da energia cinética, né? Que é meio de mv quadrado. Então tá bom, continuando aqui, o que, que vai acontecer? Olha lá, potência, vou substituir a vazão agora por essa expressão da continuidade, que deveria ser quem? A área 2, vezes quem? A minha velocidade 2 vezes a velocidade 2 ao quadrado e ainda dividido por 2. E aí a gente chega numa expressão final aqui para a potência, que deveria ser quem? Rho vezes a área 2 vezes o V2 elevado ao cubo e tudo isso dividido por 2. Vê se não é isso que a UNB afirmou para a gente lá no item, né, galera? Olha lá, Rho ao quadrado V2 ao cubo dividido por 2, né? Então tá aqui V2 ao cubo dividido por 2. Perfeito, né, galera? Um item bonitão, certíssimo. Mas, que nem eu disse, você deveria estar dominando bem aqui os seus conceitos de potência, energia, fazer manipulações de variáveis e assim por diante. Beleza? Os próximos dois itens também eu julgo eles serem bem assim, né? Até o 109 são itens bem arrojados, você tinha que estar muito bem na hidrodinâmica, certo? Então vamos lá, item 107 aqui pra gente, que ele fala o seguinte: a velocidade de saída da água em P2 depende da altura H1 e do diâmetro D1 do tubo de captação. Galera, então peraí, olha só, ele falou de velocidade. Se falou de velocidade, a gente está pensando então aqui que a água já está num fluxo aqui de continuidade, né? Ou seja, tem que ter um fluxo de água. Vou apagar aqui esses termos aqui que a gente fez. Eu quero que você entenda o seguinte, né? Existe, né, quando a gente fala de hidrodinâmica, uma ideia de corrente de fluxo. Então quer dizer que a água ela vai passar por aqui, ó, e vai sair por aqui. Seria essa corrente de fluxo que está acontecendo aqui no nosso exercício, beleza? É isso que vai acontecer. E ele está falando que o quê? A velocidade nesse ponto depende desse ponto. Beleza. Só que nesse primeiro ponto você poderia até marcar certo aqui, mas vai com cuidado pelo seguinte fato. Dentro da hidrodinâmica a gente pode usar a equação de Bernoulli, certo? Então, ó, nesse item aqui que a gente fez o 106, o 107, a gente pode usar a equação de Bernoulli. Galera, a equação de Bernoulli nada mais, nada menos que é uma conservação da energia mecânica por unidade de volume. Ela tem a mesma característica da energia mecânica, que você sabe que é a energia potencial mais uma energia cinética, certo? Só que agora a gente vai incrementar algum termo nela, por isso que ela é um pouquinho diferente. O que a equação de Bernoulli fala para mim? Ela fala que eu posso concentrar a pressão num ponto A, ela vai ser constante, até uma pressão no ponto B. Quer dizer que ao longo daquela linha de fluxo, a pressão de um ponto, de um dado ponto, tem que ser igual de outro ponto, ou seja, como se fosse conservada essa pressão lá dentro daquele fluido, certo, galera? Mais ou menos igual à energia mecânica que a gente faz lá na dinâmica, certo? Então, por exemplo, olha o que eu posso fazer. Eu posso pensar que aqui em cima seja o ponto A, e aqui embaixo, no ponto 2, seria o ponto B, certo? É isso que eu vou fazer aqui agora. E vou conservar as pressões, olha, entre aspas, até ali. Então, como é que eu escrevo a equação de Bernoulli para esse caso, né, galera? A equação de Bernoulli ela fala o seguinte: existe uma pressão em um dado ponto, né? Vamos pensar assim, mais aquele termo que é uma potencial, só que essa potencial a gente vai escrever como sendo ρ, g, h, certo? E eu vou botar aqui como se fosse o H0, você vai entender para mim. Mais ρ V0 ao quadrado sobre 2, certo? E isso tem que ser igual a uma outra pressão. Vou botar aqui pressão no ponto A, pressão no ponto B aqui só para diferenciar. Mais ρ, né? GH2 mais quem? ρ V2 ao quadrado sobre 2. Beleza, galera? Vou pegar essa expressãozinha aqui para você, aqui da equação de Bernoulli, e vou trazer ela aqui para a gente, beleza? Então tá aqui. Só para você entender agora, o que acontece? Para a gente, você né, tá acompanhando aí entender. Esse termo aqui que eu estou pintando em verde, esses dois termos, é o que a gente chama de termo gravitacional. Ou seja, é como se fosse a nossa energia gravitacional, lembra? mgh, certo? Esses termozinhos aqui em azulzinho são os termos que a gente chama de termos dinâmicos, certo? Ou seja, são os termos dinâmicos, ou seja, de velocidade. Então,
Dinâmica dos fluidos. Dinâmica, certo? Que tem a ver com cinética, movimento. E obviamente, né, galera, tem esses outros termos, né? Opa, não pintei aqui, deixa eu trocar aqui o nosso pincel aqui. Esses termos aqui, que são as pressões, são as partes estáticas, tanto que às vezes a gente até soma esses dois termos aqui, que são o que a gente chama de pressões estáticas, certo? Essa aqui é a nossa famosa equação de Bernoulli para a gente poder discutir aqui agora, certo? Então, galera, o que acontece? Vamos analisar cada ponto em específico para a gente reescrever essas equações aqui e você entender o que está acontecendo. Por isso que quando eu estava lendo o texto aqui com vocês, até comentei que era importante você entender o seguinte, o que acontece? Você viu que ele falou para você, olha só, que o diâmetro D0, que está aqui, ó, é muito maior do que o diâmetro D2, justamente por conta dessa afirmação desse item que ele quer que a gente descubra aqui. Tá, Faciano, o que isso influencia? Galera, o que influencia é muito simples. É que se o diâmetro 2 ele é muito maior do que, perdão, né, o diâmetro D0 é muito maior do que o diâmetro 2, isso significa que a área 0 também é muito maior do que a área 1. E se você pensasse na equação de continuidade, é como se, lembra que o termo área vezes velocidade, que é a sua vazão, é constante. Então, o que acontece? Se a sua área ela é uma área muito grande, significa dizer que a sua velocidade é muito pequena. Então, eu poderia dizer para você que a velocidade de escoamento ali de V0, que é na superfície livre, ela é praticamente zero, em comparação à velocidade 2 que está lá no final, certo? Ou seja, lá em cima, a velocidade é tão pequena quanto se queira, certo? E lá em 2, a velocidade sai muito rápido. Olha que louco, beleza? Essa que é a ideia. Então, é isso que o princípio de Bernoulli afirma para a gente, que é o seguinte, quando você tem uma pressão muito grande, a tendência é que a velocidade seja pequena. Agora, quando você tem uma velocidade muito grande, quer dizer que a nossa pressão naquele ponto é pequena, e isso vai nos ajudar a entender mais ou menos o que o Bernoulli quis trazer nessa equação para ele. Aí que eu quero que você entenda. Vamos analisar lá no ponto A e lá no ponto B cada termo da equação de Bernoulli. Então, galera, se isso aqui é verdade, olha só, se isso aqui é verdade, vou continuar esse item aqui no cantinho aqui para gente, ó. O que vai acontecer? Você já sabe, lá no ponto a única pressão que eu estou lá fora é a pressão atmosférica, que está empurrando lá em cima, certo? Porque é na superfície do líquido. Então, esse termo PA aqui para gente, ó, esse termo PA aqui para gente, ele tem que ser a nossa pressão atmosférica. Vou chamar ele de P0. Beleza? Então, é a nossa pressão atmosférica. Beleza? P0. Agora você sabe que também tem um termo gravitacional, tem o termo H0. Então eu vou somar aqui, ó, mais ρ g H0. Porque perceba, agora eu não estou falando de pressão estática, eu estou falando de um termo gravitacional, uma altura, onde o referencial do sistema está aqui, ó. Esse cara aqui é o nosso referencial zero do sistema. Então eu tenho toda essa aqui, ó, toda essa altura H0 até aquela superfície, que ela vai dar uma potencial para aquele fluido, né? Ou seja, que uma gotinha de água aqui no ponto A, ela tem uma potencial gravitacional ali em cima. Beleza? Show de bola. Então, galera, vai ter esse H0 e como a gente viu, esse termo aqui não vai existir. Por que ele não vai existir? Porque a velocidade de escoamento lá de V0 é muito pequena. Show de bola. Então tá bom. Agora, quando você vem aqui para o ponto 2, ó, que está aqui, você vai perceber que o ponto P0 também existe lá, existe uma pressão atmosférica, então a gente vai contabilizar aqui, certo? Então, olha só, isso aqui tem que ser igual ao P0, que seria também a pressão no ponto B. Você vai ver então que vai cortar essas pressões atmosféricas. Você também não vai ter esse termo H2. Por que eu não tenho esse termo H2? Justamente, galera, porque olha só, eu estou no mesmo nível, foi isso que ele falou para a gente o tempo inteiro. Então eu não tenho mais energia gravitacional associada àquela molequinha de água que está passando ali. Beleza? Então esse termo aqui tem que ser zero, mas eu tenho velocidade, então mais ρ v quadrado sobre 2. Beleza? Galera, resultado dessa ideia, P0 corta com P0, você pode cortar o ρ e o ρ, e você poderia então determinar a velocidade V2 como sendo 2gh0 e tira a raiz. Olha que louco, você já conhece essa expressão, é como se você estivesse fazendo potencial num ponto virando cinética no outro, aquela raiz de 2gh. Olha que louco. É a mesma coisa aqui no princípio de Bernoulli, beleza? E aí volta para o item, olha como esse item aqui era sacana para você. A velocidade de saída do ponto em P2 depende da altura H1? Não, galera. Perceba que H1
ele é um ponto intermediário. Então, eu poderia chamar esse ponto aqui de ponto C. Aí eu poderia conservar as pressões do ponto A, por exemplo, até o ponto C, beleza? E depois eu poderia conservar do ponto C até o ponto B, lá embaixo. Resultado dessa ópera. Não ia fazer diferença nenhuma. O ponto P1 ele é intermediário ali dentro. Então, galera, não depende lá, obviamente, não, nem do diâmetro de D1 e nem da altura H1. Por quê? Eu estou fazendo lá em cima igual lá embaixo. Ou seja, é como se fosse um ponto intermediário. E como existe aquela ideia que eu falei para você de uma corrente de fluido que tem aqui, essa corrente em cada ponto, a pressão deveria se manter, então, constante, já que esse fluido é um fluido ideal. Beleza? Então, é um itemzinho bem complexo, um itemzinho bem difícil que, à primeira vista, se você fizesse ele rápido, você poderia dizer que ele estaria certo, né? Mas não, né, galera? Esse item aqui ele está errado. Não depende dessas variações. Belezinha? Agora vamos para mais um item difícil, certo, galera? Esse aqui também, muito aluno me perguntou, né? Me procurou para saber ele, que era esse item aqui, que eu vou fazer ele aqui do ladinho para você. Vou até passar aqui uma retinha aqui para a gente ter um espaço, que seria aqui, ó. Vamos fazer o item 108. Vou puxar aqui, ó, galera, que aqui eu tenho bem mais espaço para começar a escrever, só para eu ter uma referência aqui para a gente, beleza? Então, olha só, vou até puxar aqui até mais para cá, para a gente ter mais espaço ainda aqui. E vou puxar até lá embaixo, que ele vai gastar um tempinho aqui e o outro também para a gente poder resolver. Beleza? Então, olha só. Então, aqui só para a gente se organizar um pouquinho aqui na tela. 108, galera, ele fala o seguinte. A pressão no ponto 1, né, no P1, quando a torneira e o tubo de saída estão abertos, então, ó, é uma condição de dinâmica, então quer dizer que os pontos estão abertos. Então, aqui é uma condição que o líquido está vazando. É menor que quando a torneira e o tubo de saída estão fechados, certo? E a água do tanque está em repouso. Galera, esse item aqui é um item, sim, muito bonito. Só que ele é difícil, certo? Ele é um item, sim, cara, que você tinha que estar dominando bastante hidrodinâmica para poder matar esse item aqui também. O que acontece, galera? Eu estou comparando duas situações diferentes. Quais situações? Uma situação em que o líquido está estático e uma situação em que o líquido está em dinâmica, ou seja, em movimento cinético, beleza? Então, como é que isso vai acontecer? Vou dividir isso em duas situações. Galera, situação, então, 0,1 é quando ele está estático. Qual que seria a pressão naquele ponto? A gente já calculou. Essa pressão naquele ponto P1 está calculada aqui, ó, P0 ρg H0 menos H1. A gente já calculou isso. Por quê? Perceba que eu quero calcular aqui, ó. Vou apagar isso aqui de novo, né? Só para a gente poder ter uma referência aqui, para você não ficar travado, vou só deixar a referência zero. Então, olha só, eu quero calcular a pressão nesse ponto. Então, se é um equilíbrio estático, aqui é o teorema de Stevens, é a pressão que está sobre esse ponto. Quem é a pressão que está sobre esse ponto? É a pressão atmosférica mais a sua densidade vezes aquela variação de altura. É isso, beleza? Então tá bom. A pressão no ponto P1 é dada por essa expressão aqui que a gente já calculou aqui. Eu vou só copiar ela aqui para você, ó, e vou passar ela aqui para esse lado aqui, ó. Então, tá aqui essa pressão P1, beleza? Tá aí, matou. Essa é a primeira situação. Massa. Agora vamos para a segunda situação, que é uma situação um pouquinho mais chata, que é a situação número 2. Galera, a situação número 2, ela é uma situação dinâmica. Então, mais uma vez aqui, se é uma situação dinâmica, você deveria utilizar o princípio de Bernoulli para poder calcular o que está acontecendo naquele ponto, certo? Então, olha o que acontece. Vamos de novo. Eu vou comparar agora aqui ponto. Eu vou comparar o ponto A que está aqui, ó, com aquele ponto C que está aqui. Beleza? Então, vou calcular a pressão no ponto A, tem que permanecer constante no ponto C. Então, eu quero que essas pressões se equivalam. Então, perceba que a pressão lá em cima tem que ser igual à pressão lá de baixo. Então, vamos escrever os termos de Bernoulli. Então, a nossa equação ela ficaria uma coisa parecida com isso aqui. Ó. Então, PA mais ρ G H1 mais ρ V1 quadrado sobre 2. E lá no ponto C teria que ser pressão PC mais ρ G H1 mais ρ V1 quadrado sobre 2. Deixa eu só corrigir aqui, né, galera? Aqui seria o ρ, aqui seria o V0, né? Que seria lá no ponto A
naquela posição zero que está lá. Beleza? Então aqui, galera, tá a equação de Bernoulli para você naquela duas situação. Só que a gente pode agora dar umas simplificadas. Primeiro, a gente já viu que esse termo aqui em comparação, ele é muito grande, então ele não vai existir, é como se o fluido tivesse ali em repouso no seu momento inicial. Mas você tem a pressão atmosférica, que seria a pressão P0, que está aqui, ó. Então, esse cara aqui seria a pressão P0. Você teria mais ρ GH1, e isso aqui tem que ser quem? Quem é o PC? Galera, PC, aí que você tem que tomar cuidado também. É uma pressão estática que está atuando no momento que aquele fluido está passando aqui nesse ponto Czinho aqui, ó. Então, esse P1 aqui que a UNB escreveu para você, ele é uma pressão estática que está ali dentro. E eu não vou calcular como sendo a altura que está aqui mais isso aqui, porque não, agora está em dinâmica, eu tenho um movimento, então a pressão ali é um pouquinho diferente. E aí o que acontece? Se você vai calcular essa pressão, é o que eu estou interessado, vou chamar ela de P1'. E eu quero comparar ela com a pressão anterior, que seria essa P1 que eu tinha antes, é isso que eu quero te mostrar. Então isso aqui deveria ser quem? Mais ρ GH1 mais ρ V1 quadrado sobre 2. O que eu vou fazer agora? Eu vou isolar esse P1', que você vai ver o que vai acontecer. Então, olha só, P1' tem que ser igual. Olha só. E aqui galera, ó, só corrigindo aqui também, esqueci de trocar essas alturas aqui, ó, senão elas iam cortar, né? Aqui é H0, né? H0, H0. Quando eu passar esse termo aqui para cá, ó, esse termozinho para o outro lado, eu vou fazer uma subtração. Então, é como se eu colocasse o ρg em evidência e ficaria assim. Então, seria o P0, que eu já tenho, mais ρg em evidência, H0 menos H1 menos ρ V1 quadrado sobre 2. Beleza? Galera, só que olha que você percebe comigo, não sei se você percebeu. Esse termozinho aqui, ó, que eu estou marcando em verde para você, você já conhece ele. Esse termo aqui é esse termo aqui, olha que louco. Opa, é a pressão P1 que eu tinha antes no momento estático, quando o líquido estava em repouso. Então eu vou substituir isso aqui, ó. Cara, isso aqui é a pressão P1 no momento estático. Então essa aqui é a nossa pressão no ponto estático, ou seja, quando o sistema está estático. O que eu concluo? Que P1' é a pressão P1 menos o termo cinético, ou seja, V1 quadrado sobre 2. Então, galera, percebe o seguinte, não sei se você lembra que eu comentei para você. O que o Bernoulli afirma para a gente? Que onde tiver a maior velocidade, tem a menor pressão. Eita! Então, o que vai acontecer? Galera, perceba que eu acabei de te provar isso nessa equaçãozinha que a gente acabou de achar aqui, ó. Deixa eu deixar um pouquinho aqui. Vamos organizar aqui o nosso negócio, ó. Essa equaçãozinha. Por quê? A pressão P1 seria a pressão no momento estático. E quando eu boto esse sistema num equilíbrio dinâmico, ou seja, numa ideia de hidrodinâmica aqui, perceba que vai aparecer um sinal negativo, ou seja, aquela pressão estática ela vai diminuir porque eu tenho que ter a parte cinética também. Então perceba que é exatamente isso que ele falou para a gente no item. Olha como esse item era bonito. E ele fala, a pressão no ponto 1 quando a torneira do tubo de saída estão abertos, ela é menor? É, galera. Por que ela é menor? Porque além do termo estático agora, eu também tenho um termo dinâmico. Então essas pressões, vamos colocar assim, elas têm que se equilibrar. Ou seja, essa pressão constante naquela corrente de fluido, ela tem que se equilibrar, beleza? E ela é menor quando está fechado. Perfeito, galera. E aí, esse cara que eu escrevi aqui para você é, vamos dizer assim, o enunciado mais padrão da lei de Bernoulli, né, do nosso princípio de Bernoulli, que é onde eu tiver a maior velocidade, eu tenho a menor pressão. Então, perceba, você poderia pensar assim também sem fazer nenhuma conta, que também seria válido. Uma segunda alternativa, falou assim, caraca, Facina, achei muito foda esse item, né, pô, cabuloso. Mas olha só, galera, aquilo que você podia pensar. O tamanho desse tanque é gigante. Então, perceba que tem que ter uma pressão muito grande para empurrar todo esse líquido para baixo. Então, se a pressão é muito grande, perceba que a velocidade é pequenininha. E ele falou isso no texto, a gente concluiu isso aqui nos outros itens. Só que, galera, o que acontece?
À medida que esse cara aqui vai passando, você vê que o diâmetro do tubo vai diminuindo, então a velocidade aqui, ó, no ponto V1 vai aumentando. Se a velocidade no ponto 1 vai aumentando, a pressão no ponto 1 deveria diminuir para compensar isso. É uma lógica aqui do princípio de Bernoulli, essa que é a ideia, tem que ter compensações, é uma conservação de energia por volume que eu comentei para você. Olha que louco. Então quer dizer o seguinte, a pressão aqui P0 ela é muito grande, e a velocidade V0 é pequenininha. Quando eu chego no ponto V1, P1, isso se inverte. Por quê? Perceba que agora eu tenho que empurrar aquela água para passar dentro desse cara. Só que eu já tenho velocidade, então essa velocidade aumenta, ela passa com mais suavidade. Beleza, galera? Então quer dizer o seguinte, a pressão lá em cima é muito grande e a velocidade é pequena. Já no ponto P1, a pressão é pequena e a velocidade é muito grande. Beleza? Essa aqui é a ideia aqui do nosso princípio de Bernoulli, um itemzinho bem bonito, bem difícil, né, galera? Não dá para você matar assim tão simples, não. Beleza? E para a gente fechar, vamos fechar aqui com o item 109, só que você vai perceber que você já fez ele comigo aqui durante a prova, que é o seguinte, olha o que ele fala para a gente. A vazão da torneira para que o nível da superfície livre no tanque se mantenha constante deve ser o quê? Então, galera, quer que você calcule a vazão. Perceba que vazão, que a gente acabou de ver, vazão é o quê? É área vezes velocidade. Se você percebeu, esses termos que estão aqui multiplicando, ó, são todos áreas, que nem a gente já fez essa conta anteriormente. E, né, o outro termo que você tem aqui é justamente a sua velocidade, que é a raiz de 2gh. E se você percebeu, a gente fez essa conta bem aqui, ó. Então eu já sei quanto que é a velocidade no ponto 2, é 2gh0. E também já sei qual que seria a área no ponto 2, porque não falou para a gente a vazão da torneira para que o nível da superfície do tanque se mantenha constante. Então quer dizer que a vazão lá em cima tem que ser igual à vazão lá de baixo. Então beleza, como é que eu posso fazer isso? Vou até fazer aqui embaixo, né, galera? Vou fazer aqui em cima, não dá para a gente fazer ali em cima. Vou fazer ali do lado do item com você. Como é que seria isso aqui? Seria o seguinte, ora, então essa vazão no ponto 2 tem que ser igual à vazão no ponto 0, que deveria ser a área 2 vezes o V2. Eu posso calcular assim, por exemplo. Então, quem que seria esse fluxo 2? A área 2 tem que ser π vezes o diâmetro 2 ao quadrado sobre 4. Essa é a minha área. E a velocidade 2 você já viu comigo ali embaixo, pelo princípio de Bernoulli, que ela tem que ser quem? 2gh0. Bom, agora a gente só vai lá e marca a opção que me dá isso aqui, ó. Já está aqui na letra B de bola. Fechou, galera? Então tá aí. Todos os itens de hidrodinâmica discutidos com você. Não era uma questão tão simples assim. Você tinha que estar tinindo, beleza? Mas espero, né, galera, que você tenha curtido. Qualquer coisa, é só mandar aí pra gente. Não esquece de curtir o canal e seguir a gente também, beleza? Se você gostou, até mais. A gente vai ter outras resoluções parecidas com essa. Valeu!